Nosso boa noite a todos, meus cumprimentos aos trabalhadores da Casa Espírita Capitão Vendramini, em Três Corações, Minas Gerais. Juntos, mais uma vez, nós encarnados, para mais um culto a Jesus no lar. Recomendamos, como de costume, a água que será magnetizada no desenvolvimento deste trabalho. E rogaremos ao alto as forças, a inspiração e a presença dos anjos de luz para bem cumprirmos este trabalho. Deus nosso Pai, de infinita bondade e de misericórdia, em nome de Jesus, agradecidos por mais este culto a Jesus no lar. Graças te damos pela presente encarnação e por mais esta oportunidade de serviço, que também é de estudo e de reflexão do Evangelho, com fundamentos da doutrina espírita, esta doutrina que nos consola, mas também nos dá a chave para a compreensão e para o fiel cumprimento das lições de Jesus. Multiplica, pois, Pai, por vossa misericórdia, os recursos de que dispomos, nos inspirando, e que a nossa fala, a nossa ideia, alcance a mente e o coração de encarnados, e aos desencarnados, por amor e misericórdia. Fica conosco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A proposta do doutrinário da Casa para este Evangelho de Jesus encontra-se na obra Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, mas particularmente na lição de número 11, cujo título Ajudemos também. E Jesus respondeu dizendo aos discípulos: Dá-lhes vós de comer. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 37. Mas antes que aprofundemos aqui a leitura, vamos situar o contexto histórico desta passagem. Conforme os evangelistas Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21, evangelista Marcos, capítulo 6, versículos de 31 a 44, Lucas, capítulo 9, versículos de 10 a 17, e por fim João, capítulo 5, versículos de 5, ou melhor, João 6, versículos de 5 a 15. Quando Jesus ouvira falar sobre a decapitação de João Batista, recuou solitariamente para um local em Betsaida, que quer dizer em hebraico, Casa da Pesca, que era uma povoação situada a nordeste do Mar da Galileia. Quando Jesus ali desembarcou, ele viu a grande multidão presente e se compadeceu, porque dentre esta multidão havia muitos doentes. E então iniciou a cura de muitos doentes. E, devido ao adiantar da hora, os discípulos pediram a Jesus dispersar a multidão a fim de que eles pudessem ir às suas casas comer. Foi quando Jesus ordena: Dá-lhes vós de comer. Mas não haviam mantimentos. Nos conta os evangelistas que havia apenas 5 pães e 2 peixinhos. E este episódio ficou conhecido também como o milagre da multiplicação, alimentando os 5.000. Jesus pede apenas que apresentassem aqueles poucos mantimentos, pegou-os
e fitando o céu, agradeceu. Abençoou aqueles poucos alimentos. No momento seguinte, deu aos discípulos, dizendo: dá-lhes vós de comer. A lição de Emmanuel é muito expressiva. Jesus não pergunta de quantos pães e peixes seriam necessários para alimentar a multidão. Apenas pede para que apresentassem os recursos, os mantimentos que tinham. É nesta hora que se dá a multiplicação. Então, de nossa parte, quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pela abnegada e vigilância divina a nosso respeito, para que nós façamos o trabalho que nos compete de auto-melhoramento, nos paralisamos porque vemos não dispor de grandes quantidades para ajudar aqueles que a providência divina nos apresenta na marcha da nossa própria existência para socorrer. E aí vem a indiferença, porque achamos não dispor do suficiente em grandes quantidades. Mas nesta ocasião da multiplicação, não havia muitas quantidades para aquela multidão. Mas migalhas de mantimentos, que naquela hora de apresentar para o trabalho, foram multiplicados pela providência. É assim que quando orarmos em benefício de doente, de um irmão obsediado, de alguém que está algemado em desequilíbrios, sim, é importante orarmos. É importante termos fé que aquele irmão não foi esquecido pela providência divina, porque Deus e Jesus não desampara a nenhuma de suas ovelhas. É preciso ter fé e darmos testemunhos da nossa fé diante da oferta do quanto dispomos, não importa a quantidade. Os nossos pequenos recursos serão multiplicados no exato momento em que nos apresentamos para este trabalho. É este o fundamento da lição que passaremos a partir de agora. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. É sempre ao próximo mais próximo, porque também nos paralisamos diante do que nós, com a nossa pequenez, podemos contribuir para mitigar o sofrimento da humanidade. E podemos muito, na justa medida das nossas possibilidades. O bem há que ser feito no limite das nossas possibilidades. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. A caridade ao próximo mais próximo, como dissemos, a um doente de certa rua, a um parente necessitado, ao obsesso que sofre não distante de nós, à casa conflagrada do vizinho, ao companheiro algemado ao leito e ao amigo em prova inquietante. Refletimos quantas são
as possibilidades e oportunidades que Deus nos coloca a fim de que, exercitando em nós mesmos a caridade em favor destes entes, nos colocamos em trabalho, porque o trabalho é da lei de Deus. Quando oramos, pedimos o que queremos, mas Deus nos apresenta o que precisamos, e todos precisamos de trabalho. Não há de ser outra a ferramenta que nos faz progredir. É o trabalho pela lei. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, não há dúvidas, devotados e operosos, mas, contudo, em suplicando o socorro alheio, ou seja, o socorro deles, não nos cabe olvidar, ou seja, não nos cabe esquecer o socorro que podemos prestar a estes mais necessitados por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Então, devemos refletir sobre isso que acabamos de ler. Quando, na nossa marcha do cotidiano, na nossa vida diária, nos deparamos com diversas situações aqui já enumeradas, devemos refletir se daquele instante nós não podemos de nós dar, nos doarmos a nossa hora, o nosso tempo, as nossas energias e até mesmo os parcos recursos do nosso bolso. Porque, embora nem só de pão vive o homem, há muita fome no mundo. A fome do pão não é de longe a que mais comove. A fome que mais se lastima é a fome de paz, a fome de amor, a fome de conhecimento. E o que podemos dar de nós nessas horas? Devemos refletir, porque quando estas situações se apresentam, é pela misericórdia divina, a fim de que possamos nós, por nós, de nossa parte, melhorarmos, sairmos da apatia, do egoísmo, e assim, de modo anônimo, porque não saiba a tua mão esquerda o que deu à direita, possamos, assim também, conjuntamente, a oração, darmos testemunhos da nossa fé. Jesus nunca disse que o ócio, que o comodismo seria um caminho de progresso seguindo seus passos. Imaginemos a cena de Jesus batendo a porta. E nessa imagem, observamos que o trinco que abre a porta só está do lado interno, no nosso interior. Então, quando Jesus bate a porta, é preciso que nos levantemos da acomodação, nos dirijamos e abramos a porta, nos ajudando
E assim, nos ajudando, estamos também ajudando os outros. Deus chega ao homem através dos homens. E nessa esteira, somos cooperadores na edificação do bem. A lição de Emmanuel, portanto, é preciosa, é profunda, e a chave para a sua compreensão nos chega pelo estudo e pela reflexão da doutrina espírita, que nos consola, mas a todo instante nos convoca para o trabalho que nos compete fazer. Não relegando, adiando, transferindo responsabilidades. Não. O alto está à disposição e, por certo, socorrerá a todos. A fé sem obras, já se disse muitas vezes, é morta. Quando oramos a Deus, pedindo o que queremos, Deus nos apresenta e concede o que precisamos, que é um pouco diferente. E precisamos de trabalho, porque o trabalho é lei, é a lei do nosso progresso, a benefício dos outros. Portanto, é indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação. Lembramos da passagem evangélica que Jesus não pergunta de quantos pães e peixes os evangelhos dispunham para alimentar a multidão, mas apenas que apresentassem os recursos havidos. E naquela hora operou milagres, a ponto de multiplicar aqueles poucos recursos, mantimentos, que alimentou e satisfez milhares, a ponto de até ter uma sobra de cerca de 12 cestos de pães. Então, quantas vezes nós nos paralisamos, indiferentes, achando que não temos de nada a oferecer de nós, mesmo que sejam os poucos recursos materiais do nosso bolso, diante de uma necessidade considerada tão grande para aquele irmão. Mas ainda assim, devemos orar, agradecido a Deus, porque naquele instante fomos capazes de apresentar a nossa migalha, porque é o que dispomos no nosso limite de possibilidades, para que este recurso seja então multiplicado pela misericórdia divina, a nosso favor do nosso melhoramento, multiplicando então aquele pão no socorro ao irmão que se apresenta, ao amigo, ao inimigo, perto ou distante, geralmente ao próximo, mais próximo de nós. E particularmente num instante onde a humanidade está tão carente de solidariedade, de empatia, de espíritos abnegados, de trabalhadores abnegados no bem, que possamos, para testemunho da nossa fé, a fim de que melhoremos e prossigamos nos passos de Jesus, na edificação de um mundo melhor, na obra do bem. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dá-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. Já dissemos que esta lição é muito expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu, que em momento algum
Deus desampara os filhos necessitados. Em favor dos outros, com frases bem feitas, palavras de efeito, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. A passagem, a reflexão de Emmanuel ela é aplicada, pode ser aplicada nas nossas tarefas de toda hora, em todos os momentos da nossa vida. Estudamos a doutrina espírita não para usar de palavras bem feitas, de um pseudo-conhecimento científico, de uma fé raciocinada apenas, não. Mas para compreender os ensinamentos de Jesus. E então, ao compreendermos e sendo tocados no nosso coração, através da ação do nosso intelecto, nós possamos cumprir os ensinamentos postos nas lições do Evangelho. E podemos muito, seja doando os parcos recursos, as migalhas de que dispomos naquele momento em que a oportunidade se apresenta, dando testemunhos da nossa fé, porque é somente aí que também, por nosso turno, melhoramos, nos doando em contribuição nas obras de edificação do bem. Então foi esta a nossa reflexão do Evangelho de hoje, e agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, vamos encerrar o nosso Evangelho no lar. Deus nosso Pai, agradecidos por mais esta oportunidade de reflexão, te solicitamos, ó Pai, as bênçãos, e que possamos brevemente aqui estarmos reunidos, dando testemunho da nossa fé e do nosso trabalho, em favor de nós, em socorro de tantos aqueles que pela abnegada e vigilância, misericórdia de Deus, são colocados a nosso caminho, para que nós possamos, de nossa parte, ofertar recursos de que dispomos ainda, pequenos, mas que, pela tua intercessão, pela tua assistência, será multiplicado na justa medida para atender às necessidades daqueles que nos partilham a marcha. Nos inspira, nos dando coragem, a fim de que a fé que possamos dar testemunhos seja forte, e que o nosso trabalho aqui, Senhor, seja de algum proveito, e que possamos sair desta existência melhores, mais harmonizados com a tua lei de amor, de justiça e de caridade, a benefício de todos. Abençoa a nossa semana que se inicia com saúde, com o nosso pão de cada dia e a proteção das guardas divinas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tomar a nossa água, magnetizada pelos espíritos abnegados da Legião de Bezerra de Menezes, para equilibrar as nossas forças, restaurando as que perdemos no nosso dia a dia, equilibrando a saúde do nosso corpo físico e espiritual. Graças a Deus. Boa noite a todos.